Olá, alunos, sou a professora Raquel Garcia. Estamos iniciando a nossa jornada nessa disciplina de desenvolvimento psicomotor na infância. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a unidade 1 e nós vamos trabalhar o tema psicomotricidade. Os temas que nós vamos estar trabalhando nessa aula são a epistemologia da psicomotricidade, premissas do desenvolvimento psicomotor, princípios da neuropsicomotricidade e psicomotricidade e sua relação com a aprendizagem. Para iniciar, vamos observar esta imagem. Quando o ser humano chega ao mundo, ele tem todo o acolhimento do outro, tá? Então, assim, nós somos totalmente dependentes do outro no nosso desenvolvimento. E pensando sobre isso, tentando compreender como que acontece esse processo de desenvolvimento do sujeito, é que foi se desenvolvendo essa ciência que é a psicomotricidade. Bom, ela é uma ciência transdisciplinar, então ela vem trazendo aí estudos relacionados à interação de influências sistêmicas e recíprocas que acontece entre o quê? Entre o corpo e o psiquismo. Então veja bem, uma teoria, como o próprio nome diz, psicomotricidade. Ela vem entender as relações, as interações entre o psiquismo e a motricidade, entre aí o corpo e o psíquico, certo? E ela também tem um entendimento do sujeito na sua personalidade total. Então vocês vão ver durante toda a nossa disciplina o quanto isso vai ser colocado. O entendimento desse sujeito enquanto um ser integral, ou seja, um ser que tem cognitivo, emocional, social e também tem um corpo que se movimenta. Então a psicomotricidade ela tem esse entendimento desse sujeito na sua totalidade. E entendendo aí as múltiplas e complexas manifestações, aí pega aí, ó, biopsicossociais, ou seja, o biológico, o psíquico e o social. Novamente vejo a questão desse olhar global. Afetivo emocional, novamente, vem reforçando. Psicossociocognitivo. Então vejam o quanto essa ciência ela se preocupa no sujeito na sua totalidade. Mas o que é a motricidade? O que é o psiquismo? Vamos entender primeiro a motricidade, que é a nossa capacidade de dominar o corpo, locomovendo com agilidade, destreza e de maneira voluntária. Então veja, quando a gente fala em motricidade, a gente está envolvendo a questão do motor. Como que nós nos movemos para realizar determinadas atividades. E aí, o psiquismo, ele vem dizendo a respeito do funcionamento mental. Então, quando se fala em psiquismo, a gente pensa tanto na questão cognitiva, ou seja, memória, raciocínio, linguagem, tudo aquilo que envolve o intelectual. E também emocional, ou seja, as nossas sensações, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, tudo está envolvido no psiquismo. Então, entendendo a psicomotricidade, nós precisamos compreender que ela faz a relação entre esses dois aspectos, entre o psiquismo e a motricidade. Bom, a psicomotricidade ela é uma ciência interdisciplinar. Então, ela vem trazendo aspectos aí da psicologia, da filosofia, da antropologia, das relações. Então, ela vem trazendo conhecimentos também da neurologia, tá? Hoje a gente tem a neuropsicomotricidade e ela, como eu falei desde o início para vocês, ela vem com essa visão integral do sujeito, olhar para esse sujeito na sua totalidade. E ela passou por um processo de construção. Então, a psicomotricidade ela é uma ciência relativamente nova, mas ela vem passando por um processo de construção ao longo do tempo, antes mesmo de ser constituída enquanto ciência. Então, ela está em processo de construção.
um dos autores, né, que começou a pensar sobre essa questão do movimento, da relação entre o corpo e o psiquismo, na época entendido como corpo e alma, foi Aristóteles. Ele entendia que a importância de se trabalhar o movimento corporal para o desenvolvimento da alma, do espírito. Então ele falava que era importante, por exemplo, que os adolescentes eles realizassem atividades físicas, para quê? Para estar melhorando o espírito. Aí nós temos também René Descartes, que vem trazendo a questão da dicotomia entre corpo e alma, que é também chamado de dualismo cartesiano. Nessa época, ele entendia que o corpo tinha uma função diferente da alma. Então, não via de forma integrada. Isso foi, essa forma de pensar, ela foi caindo por terra a partir do momento que vieram os avanços da neurofisiologia. Porque muitos estudos neurofisiológicos, eles começaram a perceber que alguns tipos de lesões cerebrais, elas não tinham correspondência com determinado movimento. Melhor dizendo, às vezes a pessoa não tinha nenhuma lesão a nível cerebral e apresentava uma alteração no seu movimento. Então, com isso, começou-se a estudar, começou a se questionar se realmente como que o psiquismo podia estar influenciando a questão aí do movimento, do motor. E aí, em 1870, foi a primeira vez que foi usado aí a palavra psicomotricidade, então começou-se a estabelecer um trabalho específico nessa área, e o grande nome da psicomotricidade, que é colocado até como o pai aí da psicomotricidade, é o Dupré. Ele que foi quem identificou a síndrome da debilidade motora. Então ele observou que mesmo tendo a pessoa tendo habilidades cognitivas, correspondendo cognitivamente, às vezes ela tinha alguns movimentos, alguns jeitos de se movimentar, de se expressar corporalmente, que não correspondia a essa capacidade. Então, ele estabeleceu aí a síndrome da debilidade motora. Aí, nós temos os estudos também de Schilder, que é um psicanalista, que vem trazendo aí as influências relacionadas à imagem corporal e o psicológico do sujeito. Então, ele começa a entender a forma com que o sujeito se vê corporalmente, a sua imagem corporal, tem a ver com o seu psiquismo, com a sua forma de ver, dele se enxergar. Então, começa-se a esse estudo, a esse olhar para a parte psíquica. Vallon também, um nome muito forte na psicomotricidade, ele começou os seus estudos verificando a questão do movimento humano como essencial no processo de elaboração do psiquismo. Então vejam bem, Schilder traz a questão do psiquismo para o movimento, Vallon coloca o contrário aí, né? Começa o quanto o movimento humano é importante aí para o psiquismo humano. Então essas ideias vão se construindo juntos e eles vão cada vez mais percebendo dentro da construção da psicomotricidade o quanto o psiquismo e a motricidade eles estão interligados. Aí, Vallon também coloca que a motricidade também pode estar conectada com a inteligência. É a relação da motricidade aí com o caráter. Também fala que, aí, nos estudos dele com o tempo, que o movimento tem a sua associação aí com as relações que o sujeito estabelece com o meio. Então, o Vallon ele já vai indo um pouquinho a mais, ele vai dizendo não só a questão da motricidade, do psiquismo, mas também do social. Então, Vallon vem trazendo essa ideia de totalidade do sujeito no seu desenvolvimento. E o Edward Gilman, ele tem uma referência grande na psicomotricidade, porque ele viu que não era só verificar o que o sujeito não conseguia realizar.
Era mais do que isso, mais do que avaliar, ele precisava diagnosticar, ele precisava, esse sujeito que tivesse alguma alteração na sua psicomotricidade, ele precisava de um trabalho a ser realizado. Então, ele é considerado aí o pai da reeducação psicomotora. Foi a partir dele que começou todo esse processo de reeducação psicomotora, que nós vamos conhecer ao longo aí da nossa disciplina. Aí nós temos, dentro da história da psicomotricidade, os períodos de organização psicomotora. Então, iniciou-se com o entendimento do corpo hábil, ou seja, a ênfase no início do processo da história da psicomotricidade era relacionada à questão da habilidade motora. Então, ela partiu, todo o trabalho, o estudo da psicomotricidade nessa época, era voltado para a questão motora. Aí, com isso, com os estudos, começou aí a se pensar a respeito da questão psicológica, do emocional, intervindo aí nas questões motoras, e aí a gente vê o corpo consciente, uma outra fase pela qual a psicomotricidade foi passando. E a gente tem vários autores, tem lá no nosso livro, vários autores que trabalharam na construção desse entendimento nesta época. E aí é onde começou a organização prática mesmo da psicomotricidade. É onde começa essa relação entre o psiquismo e a motricidade. E daí, mais adiante, o corpo significante, que é o que hoje, né, em termos de psicomotricidade, a gente tem mais autores, mais profissionais que trabalham dentro dessa visão, que vê o corpo expressivo, o corpo significante. Então aqui o entendimento perpassa aí pela questão da afetividade, das relações do sujeito. Então veja que foi uma construção desse pensamento. E hoje a gente tem a psicomotricidade estruturada, né? Não só fora do Brasil, mas no Brasil também. Então, vamos estar vendo um pouquinho a respeito da psicomotricidade no Brasil. Vocês vão ver pelas datas que ela é uma ciência nova, né, relativamente nova no Brasil, porque as atividades começaram em 1950. Então, nesse período, né, de 1950 até 1970, foram construídos vários trabalhos de psicomotricidade no Brasil, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Nós temos vários autores que trabalhavam nessa época. E na década de 70 foi onde ela teve uma maior eclosão, onde houve um movimento maior, começaram-se aí algumas correntes diferentes trabalhando dentro do Brasil, e surgem os cursos nas faculdades. Tá? Esses cursos são cursos de especialização. E na década de 80 ocorreu aí a criação da Sociedade Brasileira de Terapia Psicomotora. Vejam bem, primeiro como terapia psicomotora, para depois se transformar na Sociedade Brasileira de Psicomotricidade, que começou aí então promover encontros, congressos, discussões a respeito, estudos, grupos de estudos em relação à psicomotricidade no Brasil, com várias áreas. Isso vocês vão perceber ao longo do livro, quando vocês forem procurar outros conhecimentos em outros artigos e livros. A psicomotricidade ela tem muitas áreas de atuação, ela tem muitas linhas de trabalho, então ela tem assim uma abrangência grande. E aí, na década de 90, foi estabelecido o Estatuto da Sociedade Brasileira de Psicomotricidade e também o título de psicomotricista. Então, a psicomotricidade, como eu disse para vocês, ela tem várias concepções que a gente vai ver algumas durante o processo da nossa disciplina. Ela pode ser exercida por diferentes profissionais. Então, anteriormente, tendo a formação de psicólogos, psicopedagogos, pedagogos, profissionais de educação física, fazendo o curso de especialização em psicomotricidade, poderia atuar como
psicomotricista. Agora, né, eu digo agora porque foi em 2019, está próximo aí, né, houve a regulamentação da profissão de psicomotricista. Então, com isso, vem toda a questão das possibilidades, né, de estar abrindo os conselhos federal e regional de psicomotricidade, e vem uma regulamentação toda nova em relação a essa profissão agora, certo? Aí vamos entender um pouquinho como que acontece esse processo inicial do desenvolvimento psicomotor. Vamos começar a entender esse processo. Bom, primeiro nós precisamos compreender que o funcionamento do sujeito ele passa por 3 dimensões: a dimensão instrumental, a dimensão cognitiva e a dimensão tônico-emocional. Instrumental, como o próprio nome diz, qual é o instrumento para esse desenvolvimento? É o corpo do sujeito. Então, a instrumental está muito voltada ao quê? Ao crescimento corporal e à maturação desse corpo, no sentido, sim, maturacional neurológico. Então, depende, nesse processo de funcionamento, nós dependemos do crescimento, do funcionamento desse sistema, tá? Cognitiva, que envolve a questão de espaço, de tempo, de relações com os objetos, que vai ser a construção aí cognitiva. E tônico-emocional, quando a gente fala em tônus, a gente está falando, ele está muito relacionado com a questão da linguagem, da forma com que a relação que se estabelece, principalmente do bebê com a mãe. Então, o tônus, ele é a nossa parte, é a capacidade da nossa musculatura de estar, esse controle que ela tem do nosso movimento, mas que é estabelecido muito pelo toque, pelo contato. Então, essa linguagem que a gente chama tônico-emocional, né, que é muito comum nesse início da fase do desenvolvimento da criança, é essencial para o funcionamento do sujeito. Ou seja, é na relação com o outro que a criança ela vai percebendo o seu próprio corpo e também tendo as suas sensações em relação a ele. Então, por isso, o outro ele tem uma importância significativa na vida da criança. A gente coloca aqui até com letra maiúscula, porque é ele que vai apresentar o corpo para a criança. É ele que vai mapeando para a criança as suas sensações. Quando ele segura, quando ele toca essa criança, ele vai proporcionando a ela sensações, sentimentos, emoções que vão delimitando o seu próprio corpo. Então, ele vai dar significado para esse corpo. E com isso, ele vai ajudando na construção da imagem corporal dessa criança. Ou seja, ele vai falando, cada vez que a criança sorri, ele vai dando significado para esse sorriso. Quando a criança chora, ele dá significado. Então, esses movimentos, essas reações que ela tem emocionais, elas vão sendo interpretadas por esse outro e vai criando-se um significado. Aquela coisa do tipo assim, ele é muito chorão, ele é muito dorminhoco. Então o outro ele vai determinando para a criança, né, delimitando aí quem ele realmente é. Então aí ele vai construindo essa imagem corporal. O esquema corporal ele vai sendo delimitado pelas informações advindas do outro. Durante essa aula, a gente vai delimitar bem o que é imagem corporal e o que é esquema corporal. Mas o esquema é essa percepção mesmo da criança em relação ao seu corpo, os limites corporais mesmo, que são delimitados na troca, no contato, no colo, tudo isso vai se delimitando. Então, a imagem corporal, ela o precursor é o rosto materno. Então, as reações que a mãe tem, como que a mãe se dirige a essa criança, vão fazendo com que ela vai construindo essa imagem, ela entendendo quem ela é nesse mundo. Aí, nós temos o estágio do espelho, que é mais ou menos aí dos 6 aos 18 meses, tá? Que a criança ela começa essa diferenciação.
até mais ou menos os 6 meses, a criança ela entende que ela vive numa relação simbiótica com essa mãe. Então, ela não sabe delimitar até onde é a mãe e ela, tá? Mas a partir dos 6 meses, a criança já tem isso mais claro, que é esse momento do espelho, que é essa diferenciação do outro. E o que é o corpo imaginário, né? É a parte constituinte do corpo do sujeito, podendo até subverter a estrutura da função anatômica. Quando a gente fala em corpo imaginário, é que ele é independente. Quando a gente fala da imagem corporal, ela é independente da imagem anatômica, tá? Então, às vezes a pessoa tem vamos dizer assim, uma dificuldade ou uma alteração motora, mas ela não se percebe dessa forma, porque a forma com que foi lidado com essa dificuldade, com essa alteração motora, não fez com que isso alterasse a sua imagem corporal. Então, quando a gente fala de corpo imaginário, é como o sujeito se vê, é a imagem que ele faz a partir dessa relação que ele tem com o outro, principalmente nessa fase inicial da vida. E aí, o brincar é essencial nesse processo. Nós vamos ter uma unidade só para falar do brincar, né? Porque assim, auxilia a criança nesse processo. No caso aqui, o jogo do Forte-Dá, que é colocado pelo Freud, ele vem trazendo o entendimento, a criança passa a compreender as ausências e presenças da mãe ou do outro significante para ela. É importante entender que nem sempre o outro vai ser a mãe, mas é aquele que faz a função de mãe, aquele que está ali no cuidado com a criança. Bom, nesse processo de construção aí do esquema corporal, da imagem corporal do sujeito, é importante compreender que os reflexos, eles são essenciais quando a criança nasce. São reflexos primitivos, são respostas automáticas do organismo, mas que ajudam a criança na sua sobrevivência. Eles são essenciais no início da vida para poder estar auxiliando a criança em poder estar lidando com as demandas do meio. Então, assim, nós temos, eles são movimentos automáticos que estão relacionados tanto quanto com a estrutura quanto com a maturação do sistema nervoso. Então, é importante que nós tenhamos conhecimento sobre os reflexos. Por quê? Porque eles têm um tempo no qual eles vão se organizando e vão se tornando movimentos automáticos. Então, a criança, com o tempo, esses reflexos primitivos, eles vão se tornando movimentos automáticos. E se isso não acontece com o tempo, nos caracteriza que alguma coisa está errada nesse processo. Ou seja, alguma coisa no desenvolvimento do sistema nervoso está tendo alguma alteração. Por isso que a gente tem que estar atentos aí à questão dos reflexos primitivos. E eles vão desaparecer diante as aquisições maturacionais do organismo. Vou dar um exemplo, por exemplo, daqui da apreensão palmar. Então, quando a criança nasce, se a gente colocar um objeto ou o dedo mesmo na palma da mão dela, automaticamente ela fecha, tá? Então, esse é um reflexo. Aí, a partir do momento que ela vai tendo contato, né, com vários objetos, ela vai, e é um amadurecimento neurológico, ela vai tornando esse movimento automático, ou seja, ela passa a fazer isso com intencionalidade. Você coloca o objeto e ela vai segurar esse objeto. Então mas isso é um processo maturacional neurológico, tá? E a gente sempre tem que levar em consideração nessa questão da maturidade neurológica que ela acontece, esse crescimento e maturação na direção céfalo-caudal, tá? Então a criança primeiro ela vai ter o controle de pescoço, depois ela vai ter o controle de tronco, para depois o controle, por último vai ser o controle de membros inferiores. Então assim, é um processo céfalo-caudal, tá? Próximo distal, tá? Então começa
desenvolver a partir do tronco e daí até chegar a esse movimento mais fino de pinça. Então esse é o desenvolvimento maturacional do corpo que segue essa linha. Nós temos vários reflexos arcaicos, que são aí a apreensão palmar, como eu falei para vocês, a apreensão palmar, que é no pé, a mesma situação, você colocando próximo aos dedos do pé, o objeto, a criança ela fecha os dedinhos, tá? Esse é um dos reflexos que demora mais tempo para ele se integrar, porque o último, vamos dizer, desse processo de desenvolvimento da criança, ela vai integrar quando ela ficar em pé. Então, primeiro ela vai sustentar a cabeça, o pescoço, o tronco, daí vai sentar, daí vai ficar de quatro, aí vai levantar. Quando ela levantar, aí que ela vai ter essa maturidade em relação à apreensão plantar, desculpa. Aí nós temos a marcha reflexa, que é um reflexo que os pais ficam muito contentes quando põe a criança em uma situação plana, né? Os pezinhos ali, ele vai automaticamente fazendo o movimento de marcha, tá? Mas é um reflexo que, no máximo aí com 2, 3 meses, ele já é integrado também, tá? O reflexo de Moro, também chamado de um reflexo de susto, que a criança, diante de um som muito forte, ela flete, né, os braços e as pernas, né, num movimento, uma reação de susto. Atônico cervical, toda vez que a criança movimenta a cabeça para um lado, por exemplo, movimentou para esse lado, ela estende, tá? Vou fazer o contrário para ficar melhor para vocês. Ela vira para cá, tá? Ela vai estender o braço do lado que ela virou o rosto e ela vai fletir o outro, tá? Isso é para dar esse suporte no movimento e que também, ao longo do desenvolvimento, ela vai integrando esse daí. Procura e voracidade junto aí com a sucção, são os reflexos essenciais para a vida da criança, né? Porque esse de voracidade é quando você coloca próximo ali o lábio da criança, você encosta alguma coisa e ela busca, né? Então isso é essencial para a sucção, para a amamentação, que é o movimento de mamar, aqui, o reflexo de mamar, que com o tempo também a criança passa a fazer isso automaticamente, não mais como ela começa a fazer de uma forma consciente e deixando de ser automático. E a defesa de asfixia, quando você coloca a criança de bruço no chão e ela ergue a cabecinha, ela libera as vias respiratórias, ok? Vamos lá então. Bom, a criança ela não pode por si mesma colocar um nome em si mesma, não pode se dar um ser, não pode ter um corpo. Porém, havendo recebido um corpo, o nome do outro pode ser, ou seja, ser diferente das coisas e por isso nomeá-las e nomear-se. Então, para que a criança ela consiga compreender o mundo fora, compreender as coisas que estão fora, primeiro ela tem que compreender que ela existe. Então, esse é o processo de formação tanto do esquema corporal como da imagem corporal e, como a gente viu, acontece na relação com o outro. Bom, para isso, nessa organização do esquema corporal, da imagem corporal, existem algumas noções que são essenciais, tá? A interoceptividade, a proprioceptividade, a esteroceptividade e o tônus. Esses 4 fatores, eles são essenciais para o sujeito poder estar se vendo, né, estruturando aí o seu esquema corporal e a sua imagem corporal. Então, vamos falar de cada um deles. A interoceptividade vai ser a percepção das informações corporais que vem aí das vísceras, dos órgãos. Então, a capacidade de identificar uma dor,
alguma sensação ruim que ele tem no corpo, interna, é por meio da interoceptividade, ou seja, desses estímulos que vêm dos nossos órgãos, das nossas vísceras, que vão nos mostrando, nos dando sinais de que alguma coisa não está legal. Aí nós temos a proprioceptividade, que são os impulsos vindos dos músculos, tendões, articulações, que possibilitam a discriminação de posição e movimento articular. Então, a proprioceptividade é que nos facilita ter a noção, por exemplo, eu agora, da posição que eu estou em pé, qual que é a tensão dos músculos necessárias para eu ficar em pé. Então, a proprioceptividade, ela manda essas informações para o cérebro e nos dá a consciência do posicionamento que nós estamos, tá? Aí nós temos a estereoceptividade, que é extremamente importante, que são as informações que vêm do externo, tá? Que vêm através da nossa visão, da nossa audição, através do nosso tato, né, das nossas sensações cutâneas. Aí nós temos aí a questão do olfato e também nas questões cutâneas, aí a gente entra a questão de temperatura, questão de dor também, a gente pode colocar dentro da estereoceptividade. E o tônus, né? Nós fomos lá no início da aula da importância do tônus. Ele é um estado de tensão leve e permanente do músculo, tá? Então, o nosso músculo, para que a gente possa realizar qualquer movimento, ele precisa de uma tensão leve. Ele precisa de um controle entre o que a gente chama de uma hipertonia e uma hipotonia, né? Ou seja, em alguns momentos a gente precisa que esse músculo ele esteja mais rígido, e em outros momentos nós precisamos dessa flacidez. Quer dizer, para realizar um movimento nós temos que ter esse controle e temos que ter essa estabilidade aí para poder realizar um movimento. E o tônus é essencial aí para a imagem corporal e esquema corporal também. Bom, então o esquema corporal, ele consiste na capacidade de reconhecer de maneira imediata o próprio corpo, devido à inter-relação de suas partes com os objetos, o espaço na qual está inserido, tanto em movimento quanto em repouso. Então, o esquema corporal está relacionado à nossa capacidade de nos reconhecer, reconhecer enquanto sujeito, né, enquanto corpo, as partes do nosso corpo e a relação do nosso corpo com o ambiente, com os objetos, certo? Agora, a imagem corporal. Aí vamos percebendo as diferenças. A imagem corporal, ela já vem trazendo sensações, tanto internas quanto externas, da vivência do sujeito, tá? Combinada com o significado dessas vivências para ele. Então, já a imagem corporal, ela está voltada para a questão do significado. Como que esse corpo, como que essa criança, né, esse corpo infantil, ele está sendo recebido, como ele está sendo tocado, quais as marcas que esse outro e que esse ambiente está construindo em relação a esse corpo. Então vai fazer como essa criança, como ela vai entender e ver o seu corpo, certo? Ele tem um caráter transitório. Por quê? Porque a nossa imagem corporal, diferente do nosso esquema corporal, com o tempo ela vai mudando, tá? Às vezes, vamos pegar aí quando a gente chega na meia-idade, o nosso corpo muda, tem outras formas, e aí a nossa imagem corporal, ela muda também. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter bastante, um olhar com bastante cuidado em relação a como o sujeito se vê. Isso é essencial em qualquer trabalho psicomotor. E aí, ela é própria de cada um, ela é ligada à história do sujeito. O esquema corporal, todos nós temos a nossa noção geral, né? Se você perguntar para o outro, onde está a tua cabeça, onde que está a sua perna, todos temos as referências
coletivas disso. Já a imagem corporal não, ela é definida e é própria de cada sujeito. E o reconhecimento de si no espelho vai ser essencial. Lembra que eu falei que mais ou menos dos 6 aos 8 meses, a criança começa a se reconhecer no espelho. É esse processo de diferenciação que ela passa em relação a estar se desvinculando aí da imagem, né, daquele vínculo que ela tinha com a mãe ou o outro significante. E constitui-se e existe na relação com alguém. Então isso é muito importante. A imagem corporal, ela depende dessa relação. O sujeito ele vai construir sua imagem corporal a partir da relação com o outro. E muitas das patologias psicossomáticas que nós encontramos têm alterações na imagem corporal. É comum, por exemplo, pessoas que vão fazer cirurgia bariátrica, elas passam por um processo de avaliação, de acompanhamento psicológico, justamente por conta da imagem corporal, porque ela precisa reorganizar. Após a cirurgia, ela tem que reorganizar essa imagem corporal, que antes era de uma pessoa obesa e que depois ela precisa se reorganizar, rever essa imagem corporal, certo? Bom, vamos entender um pouquinho mais sobre a dimensão psíquica da psicomotricidade. Funções ativadas por diversos substratos neurológicos com origem filogenética, ou seja, ele tem origem na espécie, aquilo que foi organizado ao longo do desenvolvimento da espécie, a filogenética, e que emergiram num contexto sociogenético, que é um contexto social na qual o ser humano foi passando. Então, essa organização neurológica ela foi acontecendo na evolução do ser humano enquanto ser biológico e também social. E o cérebro, ele deve ser entendido como um órgão de excelência biocultural, que mesmo ele tendo a sua evolução, o seu desenvolvimento maturacional, biológico, ele vai sofrer influências importantes do social para se desenvolver. Ele necessita dessa estimulação social do meio externo para que ele possa se desenvolver. E aí, os processos mentais são construídos no decorrer da ontogênese, que é a construção do desenvolvimento próprio do sujeito, a história dele desde o seu nascimento até a morte. Essa é a ontogênese, que acontece de modo individual, evolutivo, único e total. E o sistema nervoso é essencial na organização psicomotora do sujeito. Lembra que a gente já começou falando a respeito aí da questão neurológica com os reflexos. Aí ele tem uma relação direta entre o desenvolvimento psicomotor e os estímulos do ambiente. Bom, o funcionamento cerebral. Nós trazemos para vocês a ideia de Luria, que ele vem trazendo o entendimento dos processos neurológicos no entendimento de sistemas funcionais complexos. Né? Ele vem trazendo o funcionamento e não a relação entre a localização neurológica, a localização no cérebro, mas sim o funcionamento desse cérebro para o mental. Aí ele fala de zonas de funcionamento cerebral e não de localização, tá? E ele coloca aí, divide em unidades e sistemas funcionais que vão envolver grupos de estruturas cerebrais. Essa organização da atividade nervosa, ele coloca 3 unidades funcionais, cada uma com sua função. Primeira unidade funcional, segunda e terceira unidade funcional. Cada uma dessas 3 unidades, elas têm uma área primária, uma área secundária e uma área terciária. Então, cada um dessas unidades, ela vai passar por esse processo de receber a informação, processar essa informação e depois fazer a conexão com as outras áreas dentro da outra unidade funcional, da terceira unidade. Vamos entender então um pouquinho cada uma delas.
Primeira unidade funcional regula o tônus, a vigília e os estados mentais, e também as funções neurovegetativas. Então, na primeira unidade funcional, o sujeito ela tem a função principal de estar preparando o sujeito para realizar qualquer coisa. Então, ali na vigília, eles vão fazer, nessa unidade, faz a peneira do que é importante que chegue até o cérebro, o que é importante de ser realizado. Então, passou pela essa primeira unidade, aí vai para a segunda unidade funcional, que recebe a informação. Aí, por exemplo, o ouvido recebe a vibração sonora, que vai ser analisada, armazenada essa informação, e aí passa-se a terceira unidade funcional, onde vai integrar, tá? Que é responsável aí pela programação, regulação e verificação, e vão integrar todas as informações, não só a vibração que veio no ouvido, mas também a luz, né? A luz que veio da visão, integra essas informações e vão criar ali o significado, ser processado e programado aqui pela terceira unidade funcional. A segunda unidade funcional, ela é aferente, ela traz informações. Já a terceira unidade funcional, ela é eferente, ela vai dar o retorno. Então, chegou essa informação, como que o indivíduo vai retornar, vai dar essa informação? Vai ser através da terceira unidade. E ela vai começar pelas áreas secundárias e terciárias, como a gente viu lá, aquelas três, que é responsável aí pelo planejamento e programas motores, e depois vai para a área primária, que vai enviar o impulso de novo aí para a periferia, a resposta do organismo. Então, ela não apresenta uma análise modal específica de auditiva, visual, sensorial, não, tá? Ela vai pegar todas as informações, vai integrar, vai verificar e vai dar uma resposta. Por isso que ela é o planejamento programa motor, porque ela vai dar uma resposta motora para isso. Então, contempla aí a área motora, com movimentos isolados, pré-motora, com grupos de movimentos organizados, e a região frontal, que regula e verifica os comportamentos complexos, né? Que é a parte mais nobre do nosso cérebro, que é a região frontal, onde é responsável pelo controle dos comportamentos, tá? Na área pré-frontal, ocorre a síntese dos movimentos dirigidos, planejamento do comportamento relacionado a metas, a emissão das respostas lentas e irregular e verificar os comportamentos. Então, veja a importância dessa área para o desenvolvimento. Bom, então, o funcionamento cerebral ele ocorre por meio da ação combinada de todas as três unidades funcionais do cérebro. A primeira fornece o tono cortical necessário, a segunda leva a cabo a análise e a síntese das informações que chegam, e a terceira provê os requeridos movimentos na busca controlados que conferem a atividade perceptiva e o caráter ativo. É importante que vocês estejam atentos a esses aspectos também. A estrutura cerebral, ela tem o período pré-natal, ela se organiza no período pré-natal até mais ou menos os 6 meses, tá? As sinapses entre os neurônios possibilitam aí, né, desenvolve na relação com o meio. Então, o cérebro ele nasce com uma quantidade de neurônios, mas vai ser na relação com o meio que ele vai expandir, tá? A importância aí do estímulo externo. Sistema límbico essencial no início do desenvolvimento, maturação neurológica, o grande avanço é até os 2 anos de idade, então a grande importância da estimulação nessa fase. A importância aí dos sistemas piramidal, extrapiramidal, cerebelar, límbico. A importância aí também da compreensão holística e sistêmica de todo esse funcionamento cerebral. Agora vamos falar um pouquinho sobre o trabalho psicomotor, a importância desse trabalho. A gente vê que é na educação infantil que o desenvolvimento infantil acontece na sua plenitude, onde ele tem um maior avanço. E isso é tão notório que nós temos nas nossas políticas públicas várias que são relacionadas à educação
infantil e que vem trazendo aí a importância do trabalho psicomotor. Então, nós temos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996, nós falando sobre a questão da educação infantil e a importância do trabalho psicomotor, Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, de 2009 também, Plano Nacional de Educação de 2014 também fala, e aí nós temos a Base Nacional Comum Curricular, que vem assim de uma forma bastante efetiva, mostrando a importância do desenvolvimento psicomotor. Na Base Nacional Curricular, nós vamos encontrar 5 campos de experiências, e em cada um deles, vocês analisando cada um deles, vocês vão perceber que existe um trabalho direcionado para o desenvolvimento psicomotor, tá? Então, na educação infantil é essencial a questão do trabalho psicomotor. E esse trabalho, como ele deve ser realizado com que objetivo? Bom, o principal, desenvolver a criança na sua totalidade, ou seja, não só nos seus movimentos, mas também no seu psiquismo. Olhar esse sujeito como um ser biopsicossocial. E aí, considerar as ações, as relações da criança com o meio é essencial, tá? Então, não só atividades programadas, mas como que ela se relaciona com o meio. Promover um ambiente lúdico que estimule a expressão por meio do movimento corporal. O desenvolvimento decorrente da maturação e das condições ambientais, como nós falamos. Então, a importância da gente possibilitar situações para que essa criança possa se desenvolver, tá? A criança constrói a sua motricidade por meio da locomoção, da manipulação dos objetos, então ela começa nesse processo, tá? E dependendo aí dos estímulos que vão ser apresentados para ela. Então, é essencial que o profissional de educação ele possa proporcionar vivências corporais para essa criança com movimentos que estimule a curiosidade. Então, é muito importante, dentro do contexto do trabalho psicomotor, que o profissional de educação ele esteja atento aos detalhes, né, possibilitando, dando condições para que a criança possa se desenvolver na sua totalidade. Quando a gente fala de trabalho psicomotor, vocês sempre vão ter que ter claro isso. Esse trabalho que envolve não só as questões cognitivas, não só as questões emocionais, mas também o social da criança. Olhar para essa criança na sua totalidade. Bom, dificuldades no desenvolvimento psicomotor. Bom, a criança que tiver qualquer alteração nesse processo, tá? Nessa etapa da educação infantil, ela pode vir a desenvolver dificuldades lá na aprendizagem formal, quando ela começar a aprendizagem no ensino fundamental, anos iniciais, ela pode estar apresentando. Então, é preciso entender que a aprendizagem ela é complexa e ela acontece numa integração psicomotora. Então, ela começa aí pelos sistemas interoceptivos, lembra que a gente falou lá do conhecimento, as sensações que ela vai recebendo do seu próprio corpo interno e se dando conta dessas sensações, e continua aí pelos proprioceptivos e estereoceptivos também. As dificuldades na estrutura base, tá? Então, a criança pode ter dificuldade na direcionalidade, na imagem corporal, na lateralização, na estruturação espaço-temporal, na coordenação motora ampla e fina. Então, dificuldades nesse processo vão gerar lá dificuldades lá na escrita, né? Essa criança ela pode mudar posicionamentos de letra, ela pode ter dificuldade de integrar as sílabas, por exemplo, que tem relacionamento aí com a estruturação espaço-temporal. Então, essa construção que se faz na educação infantil vai proporcionar a base para a aprendizagem formal. Então, estar atento aí à questão do nível de
tonacidade, porque muito dos distúrbios psicomotores que nós vamos ver na nossa última aula estão relacionados aí à questão do tônus, tá? O tônus, a qualidade do tônus, desse movimento muscular, né? Desse controle muscular. A estruturação espaço-temporal interfere, como falei, na questão da leitura e escrita. A coordenação motora ampla e fina tem a ver com a questão da impulsividade ou também na lentidão, tá? E a importância da observação. O professor tem que estar atento o tempo todo a todo esse processo de como a criança está naquele momento e poder estar auxiliando para que ela possa estar se desenvolvendo cada vez mais, ok? Então, pessoal, essa frase de Almeida vem falando, né, fechando esse conteúdo, dizendo o seguinte: o comportamento é uma atitude e o professor não pode desqualificar as relações vividas pelos alunos nos ambientes educativos. Pelo contrário, é fazer com que cada ação, por mais simples que seja, possa ser percebida pelo aluno na sua complexidade e na sua essência. Então, vejo como que a educação, né, o espaço escolar, ele é essencial no processo de desenvolvimento psicomotor do sujeito. Encerramos aqui a nossa primeira aula de desenvolvimento psicomotor na infância e eu aguardo vocês na nossa unidade 2.